Questão 14 da Cefaz RJ 2014. Vamos lá. Então, cara, a gente tá aqui com a questãozinha 14, vamos de lá. E ele fala aqui, ó, os formuladores de políticas públicas muitas vezes desejam influenciar a quantidade de cigarros consumidos, né? Essa questão aqui da quantidade de cigarros um exemplo clássico, tá? Tem um autor que fala sobre isso, e é um dos autores mais famosos da parte de economia, né? Deixa eu só lembrar o nome dele aqui, Rapidex, para a gente poder falar. Deixa eu ver, cadê você? É o Mankiw, né? Mankiw. Um exemplo lá do livro do Mankiw. Então, quer influenciar a quantidade de cigarros consumidos pela população em função dos efeitos adversos de fumo sobre a saúde. A política por eles utilizada para atingir esse objetivo foi de duas maneiras. A primeira são comunicados públicos, alertas obrigatórios nas embalagens, proibição de publicidade e em rádio. Esses fatores aqui eu considero que são fatores macroeconômicos, né? Eles querem mexer no comportamento do consumidor, na forma como essa indústria vai agir. São vários fatores ali macroeconômicos, não envolvem apenas o produto, mas todo o comportamento do consumidor e as variáveis do mercado, tá bom? Elevação dos impostos sobre fabricação e consumo de cigarro. Apesar de ser um fator econômico também, eu já consideraria esse um fator microeconômico, porque mexe somente no preço, certo? Um fator que, para mim, microeconômico. Talvez eu esteja errando ao falar nisso como microeconômico, mas o que eu quero dizer é que é o seguinte: como isso não altera outros parâmetros de mercado, senão o preço, certo? A gente vai ter aí uma questão que só desloca a curva, ela não mexe na natureza dessa curva. Eu diria que a natureza 1 vai fazer com que essa curva de demanda, né, essa curva aqui de demanda, o que vai acontecer com ela? Se ela era assim, ela vai vir aqui para a esquerda, movimentar para cá. Vai ter menos vontade dos consumidores consumirem esse produto, vai ter mais dificuldade de acesso a esse produto, vai ter menos interesse no preço, em geral vai mexer com o interesse, vai deixar ele ruim, certo? Já na segunda, a gente está falando aqui de um pessoal que vai simplesmente encarar um cigarro com preço mais alto. Então, na minha visão, é um deslocamento dentro da própria curva de uma posição inicial para uma posição final, certo? Então, eu teria aqui 1 para 2. Já nesse aqui, eu teria um deslocamento da curva como um todo de como se fosse a curva de demanda 1 para uma curva de demanda 2. Essa é a minha visão e acho que está de acordo com o que ele fala lá no livro. E a gente vai procurar um deslocamento para a esquerda, ao mesmo tempo aqui um movimento ao longo da curva, certo? Que seria o item B. Tudo bem? Isso de fato é o gabarito da questão. Quem pensa aí consegue visualizar. Essa aqui é o gabarito da questão e também é a primeira vez que eu fiz essa questão, já tive esse mesmo raciocínio. Aqui a gente tem uma imagem, certo? Que é do próprio livro lá do Mankiw, que mostra esses dois tipos de comportamento, o que acontece quando aumenta a demanda, o que acontece quando diminui a demanda e o que pode afetar essas curvas pelas demandas. O primeiro fator é o que eu chamo de fator microeconômico, que seria o preço, certo? O preço desse cigarro só gerará movimentos ao longo da curva, não alterando a disposição da curva como um todo em todos os seus pontos, tá bom? É só um movimento ao longo da curva. A gente tem outros fatores aqui como renda, preços de bens relacionados, gostos, expectativas e número de compradores. O que a gente pode falar sobre a renda? Quando essa renda cresce, ok? E essa demanda cresce também, ou seja, essa demanda vai para a direita, a gente normalmente está falando de um bem normal, certo? Aquele bem que todo mundo gosta, quer comprar, etc. Quando essa renda cresce e a demanda baixa, a gente costuma estar falando aqui de um bem chamado de bem inferior. Por que bem inferior? Bom, imagina que você lá está usando um Fusquinha 87, né?
E você está usando esse carro, provavelmente, né, se não for uma opção sua, porque você não tem dinheiro para comprar um carro melhor. Esse é considerado um bem inferior, porque a partir do momento que a sua renda cresce, você deixa de consumir, você deixa de ter esse, é, esse hábito de consumir esse tipo de produto, de frequentar esse tipo de mercado. Preços de bens relacionados. Bom, quando o bem relacionado, certo? Bem relacionado sobe seu preço e a demanda do bem original, certo? Ou seja, do bem em questão, bem original que eu vou chamar de BO, ela aumenta, a gente está falando de bens que são aqui substitutos. Por que, Gabriel? Você vai imaginar que quando um substituto aumenta o preço, as pessoas vão optar por vir por um meio produto, né? Ou seja, o substituto aumentou o preço, as pessoas vão sair daqui para ir para um produto que está ali com preço mais bacana. Quando o bem relacionado aumenta o preço e a minha demanda diminui, a gente está falando de um bem que é complementar. Por quê? Porque normalmente o bem relacionado aumentou, eu não vou conseguir comprar aquele bem relacionado e também vai acabar afetando o bem original, porque eles são complementares, né? Eu preciso de um para ter o outro, ou um e outro fazem parte de uma mesma dinâmica, ok? Os gostos, né? Os gostos é bem claro. Se o gosto aumenta, a demanda aumenta. Isso é um fator do cliente, do mercado, que a gente tem que estar olhando. Expectativas futuras. Se a expectativa aumenta, a demanda também aumenta. O número de compradores também é um fator de mercado que vai deslocar essa curva. Se o número de compradores aumenta, a demanda aumenta, ok? Cabe nessa discussão falar sobre essa função do preço próprio, né? Esses movimentos de preço, geralmente feitos pela própria indústria, com objetivo de melhorar um segmento de mercado, mudar um preço, mudar um nicho, ou sei lá, só mudar o preço mesmo para testar ali arbitrariamente qual que vai ser o que vai dar melhor lucro em relação ao esforço que ela está desempenhando, são movimentos que geram expectativas aí ao longo da curva, movimentos ao longo da curva. Ainda que seja por um valor de imposto ou por uma coisa, a gente disse que mudar um preço de um produto ali de 5 para 7 reais, 7 para 8 reais, não vai mudar aí o comportamento do mercado, né? Vai mudar somente o preço daquele produto. Por isso que a gente disse que ele move ao longo da curva. Claro que isso é discutível em certos mercados, em certas condições, mas isso é a lei, tá bom? Nesse caso, é disso que a gente está falando, beleza? Esse livro, né? Esse livro do Mankiw, que eu tô com as prints aqui diretamente do livro, ele fala justamente, ó, uma política que desencoraje o tabagismo, né, esse comportamento social, afeta toda a sociedade, vai gerar um deslocamento aqui dessa curva para a esquerda. Já o imposto que simplesmente aumente o preço do cigarro é um movimento ao longo da curva, né? O preço mais caro, menos pessoas compram, mas isso não quer dizer que vai desincentivar, vai mudar o gosto das pessoas pelo cigarro, vai mudar ali as expectativas das pessoas em relação àquele mercado, que vai mudar ali o número de compradores em qualquer nível de preço, tá bom? Então é basicamente isso que a gente tem para falar sobre a questão 14, uma questão bem interessante aí. E um forte abraço, você fique bem, fique com Deus, com a sua família e se cuide, tá? Adeus.